E um outro livro surpreendente, que foi publicado em 1723, é esse aqui, ó. As Profecias do Apocalipse e o livro de Daniel. Sabe quem escreveu? Isaac Newton, um dos maiores cientistas de todos os tempos. Isso é para mostrar para as pessoas que Bíblia não é livro para pessoas ignorantes, como se diz por aí. Bíblia é livro para pessoas cultas, para pessoas que querem ter um conhecimento profundo. E um dos maiores cientistas da história era um apaixonado por Daniel e Apocalipse. Me permitam ler o que ele escreveu aqui na página 26, para vocês terem uma ideia do que Newton pensava a respeito das profecias. Vejam só. A autoridade dos imperadores, reis e príncipes é humana. A autoridade dos concílios, sínodos, bispos e presbíteros é humana. Mas a autoridade dos profetas é divina e compreende toda a religião. E ele diz mais aqui no final desse capítulo que eu estou lendo para vocês. A predição de coisas futuras refere-se à situação da igreja em todas as épocas. Entre os velhos profetas, Daniel é o mais específico na questão de datas e o mais fácil de ser entendido. Por isso, no que diz respeito aos últimos tempos, Daniel deve ser tomado como a chave para os demais. Fantástico. Eu costumo dizer que por pouco o movimento adventista não foi fundado por esse homem, porque ele viveu antes do que a gente chama de tempo do fim, né? Gente, Ellen White diz que as nossas publicações têm que circundar o globo. Um adventista ser terraplanista é a coisa mais louca do mundo. Não tem sentido. Um cristão já é. Agora um adventista, nós temos ainda mais luz a respeito disso. E Ellen White fala algumas vezes em globo. Globo. Agora eles vêm e adicionam mais problemas. Um deles, a Terra plana. Não é triste? A coisa começa lá atrás, com anticristãos. Agora, um evolucionista é uma figura-chave nesse assunto e tem cristãos embarcando nessa. Como bobos úteis de uma ideia que não tem nada a ver com a Bíblia.
Uma ideia que não tem nada a ver com a Bíblia e muito menos com a revelação que os adventistas têm. E muito menos com a revelação que os adventistas têm. Adventistas do sétimo dia. Vamos ver a Bíblia adulterada dos Adventistas do sétimo dia. Recentemente, os Adventistas lançaram uma Bíblia de estudo deles, a Bíblia de Estudo Andrews, onde vem notas de rodapé, vários tipos de estudo, justificando e apontando para a doutrina adventista. Infelizmente, a Sociedade Bíblica do Brasil deu o aval para que eles usassem a João Ferreira de Almeida, para manipular a Bíblia Sagrada desta maneira. E algumas livrarias evangélicas estão até vendendo esta Bíblia. Se os irmãos encontrarem essa Bíblia dentro de uma livraria evangélica, avise a pessoa, o dono da livraria: olha, essa Bíblia aqui não é uma Bíblia cristã evangélica, é uma Bíblia de uma seita, está adulterada. Mas a adulteração dela vem apenas nas notas de rodapé. Agora, eles produziram uma Bíblia nos Estados Unidos que não foi traduzida para o português, chamada The Clear Word. Essa Bíblia é pior do que a tradução do Novo Mundo, irmãos. Sabe por que é pior? Porque enquanto a tradução do Novo Mundo, ela modifica um artigo, modifica uma preposição ali, tira uma palavrinha, insere outra, a The Clear Word, que é essa Bíblia que eu tenho aqui, olha, está em inglês. O que eles fizeram? Eles pegaram as palavras da profetisa deles e enfiaram nos versículos bíblicos, como se aqueles versículos da palavra de Deus ressoassem as palavras de Ellen Goldwhite. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos? Esse é o tradutor dessa Bíblia fraudulenta, The Clear Word, o Sr. Jack Blanco. No prefácio dessa Bíblia diz assim, essa não é uma nova tradução, mas uma paráfrase das Escrituras. A amplificação e expansão de cada texto veio de léxicos, traduções, comentários, doutorado e numerosas outras ajudas, a fim de melhorar a legibilidade das passagens mais difíceis. Foi necessário empregar, às vezes, preste atenção, certa liberdade interpretativa. Essa certa liberdade interpretativa é a interpretação dos adventistas inseridas nos versículos bíblicos. Por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 25. Na minha Bíblia, nas Bíblias católicas, por exemplo, até mesmo na fraudulenta tradução do Novo Mundo, está escrito assim, e ambos, falando de Adão e Eva, estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Acaba aí. Agora, olha o que está escrito na The Clear Word, na Bíblia, dos Adventistas. Adão e a mulher que ele chamou de Eva não vestiam roupas naqueles dias,
Mas eles não se envergonhavam por isso, pois eles eram inocentes e estavam cobertos com a luz da presença de Deus. Preste atenção. Isso não está nem nas nossas Bíblias, nem nas Bíblias católicas, nem nos originais hebraicos. De onde que eles tiraram isso? Ah, sim, aí você vai ler Patriarcas e Profetas, que é considerado um dos livros inspirados de Ellen Goldwhite, na página 45, olha o que ela escreve sobre o casal, Adão e Eva. Esse casal, que não tinha pecados, não fazia uso de vestes artificiais, estavam revestidos de uma cobertura de luz e glória, tal como a usam os anjos, enquanto vieram em obediência a Deus. Esta veste de luz continua a envolvê-los. Da onde que ele tirou a tradução para inserir no capítulo 2, versículo 25, de que Adão e Eva estavam cobertos com luz? Das interpretações, entre aspas, inspiradas da sua profetisa Ellen Goldwhite. E ele está dessa maneira fraudando a palavra de Deus, manipulando a palavra de Deus de maneira vergonhosa, que nem mesmo as testemunhas de Jeová fizeram, irmãos. Depois, eu acho engraçado os adventistas falar que honra a palavra de Deus, que obedece aos mandamentos de Deus, sendo que eles estão piores que as testemunhas de Jeová. Mas vamos prosseguir. Gênesis capítulo 6, versículo 4, que fala sobre os habitantes da terra após a criação de Adão e Eva, diz assim: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, né? Que é o restante do verso 4. Olha como está na The Clear Word. Naqueles dias as pessoas eram gigantes, 2 vezes maiores que as pessoas de hoje. Onde que está isso no original hebraico? Em lugar nenhum. Onde isso está na nossa Bíblia ou nas Bíblias católicas? Em lugar nenhum. Nem mesmo na Bíblia das Testemunhas de Jeová você vai encontrar isso. Por quê? Porque não está no original hebraico em lugar nenhum. Então onde que ele tirou isso? Aí você vai ler um livrinho chamado Eventos Finais, de Ellen Goldwhite, na página 291 desse livrinho. Você pode encontrar ele online também. Está escrito: quando saiu das mãos de seu Criador, Adão era de elevada estatura e de bela simetria. Era mais de 2 vezes mais alto do que os homens que agora vivem na terra. O que Blanco fez? Ele pegou a interpretação esdrúxula, mentirosa, fantasiosa de Ellen Goldwhite e inseriu na palavra de Deus, como se o versículo estivesse dizendo isso. Irmãos, isso é criminoso. É criminoso. Eu não sei como que crentes podem considerar adventistas do 7º dia evangélicos. Amanhã eu estarei falando sobre como os adventistas são ardilosos em enganar as pessoas, tá? Não perca essa palestra de amanhã. Gênesis capítulo 6, versículo 7, em João Ferreira de Almeida está escrito: e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus. Olha como está na The Clear Word. Vou ter que destruir as mesmas criaturas que fiz, pessoas, animais e pássaros, incluindo as grandes criaturas que surgiram por cruzamentos. Você encontra isso na sua Bíblia? Lógico que não. E sabe por quê? Porque isso não está no original hebraico. E da onde que ele tirou isso então? Novamente nós vamos em Ellen Goldwhite. No livro Dons Espirituais, volume 3, ela escreveu o seguinte: olha, toda espécie de animal que Deus criou foi preservada na arca. As espécies confusas que Deus não criara, resultantes de amálgama. Essa é uma doutrina que está dando dor de cabeça para os adventistas até hoje. Porque Ellen White fala que homens e animais se cruzaram, e deles nasceram algumas espécies de raça humana e de animais, devido a esse cruzamento pecaminoso. Ela está falando de cruzamento, não vai falar a palavra amálgama, está falando de cruzamento. Da onde que o senhor Blanco vai pegar a expressão surgiram por cruzamentos? Das heresias da senhora Ellen Goldwhite, que acreditava que houve um cruzamento maligno lá na época do dilúvio, entre homens e animais, entre animais e animais, entre homens e homens. Muito bem, irmãos. Essas são as Bíblias. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você está comprando uma Bíblia, e nem sabe que essa Bíblia está dizendo, você está recebendo um presente, nem sabe das heresias que está dentro dessa Bíblia. A gente tem que tomar cuidado. Você hoje vai numa livraria evangélica, você vê Bíblia de todos os tipos, de todos os gostos. Antigamente nós tínhamos a boa e velha João Ferreira de Almeida,
revisada e corrigida, né, de todas as igrejas evangélicas. Hoje você tem Bíblia para todos os gostos.